Você sabia que o metrô de Londres tem mais de 150 anos e foi o primeiro do mundo? O metrô no Rio de Janeiro não é tão antigo assim. Mas será que Londres ganha do Rio de Janeiro em termos de transporte? Meglis do meu coração, Cecília Brandão por aqui com mais um vídeo do canal Olha Ela. Mas primeiro, ó... Nós podia estar matando, roubando, se drogando, se fumando, estrupando, assaltando a voz de vocês. Mas eu tô aqui te pedindo pra você se inscrever no canal, dar o seu like aqui nesse vídeo e ativar as notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Eu tenho pensado em trazer um conteúdo mais local pra vocês entenderem um pouquinho da vivência aqui em Londres. Muita gente tem curiosidade do dia a dia meu aqui em Londres, então eu aproveitei para fazer um vídeo em que eu vou trazer para vocês um pouquinho de comparação de como é que é a vida aqui e como é a vida no Brasil. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação focada em transportes. E aí eu vou comparar o transporte aqui em Londres e o transporte do Rio de Janeiro, que é onde eu morava lá no Brasil. E antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo traz somente a minha percepção. Se você tem opinião diferente, tá tudo bem, joinha. tá tranquilo, tá favorável. Aqui em Londres você tem várias modalidades de transporte. Porém, em termos de transporte público e para esse vídeo eu vou trazer para vocês ônibus, trem e metrô, que é o que eu uso normalmente aqui no meu dia a dia. O trem aqui é conhecido como Overground e o metrô é conhecido como Underground ou Tube, que é o mais famoso aqui de Londres falar Tube. Só com essas três modalidades você já está completando Londres e a Grande Londres. Para você ver, só o metrô tem 11 linhas diferentes. Possivelmente você chega em qualquer lugar que você quiser com o transporte público. O metrô do Rio tem um caso curioso, que é a linha 4 sem ter linha 3, né? Explico. No metrô, eu estava pesquisando no site, você tem lá linha 1, linha 2, linha 4. Aí você pensa, ué, cadê a linha 3? E aí você vai ver, tem o metrô na superfície. Mas Cecília, o metrô na superfície é um VLT? O metrô na superfície é aquele famoso ônibus. O metrô na superfície não é a parada mais inteligente do mundo, porque se você parar pra pensar, você pega todo o trânsito que você já ia pegar no ônibus e... Não, era só isso mesmo. Apesar disso, o metrô do Rio pra mim é um ótimo transporte, então ele tá joinha. É o meu transporte preferido no Rio. Aqui em Londres, os ônibus não aceitam dinheiro, então você tem que pagar com cartão ou o ônibus... ou o cartão de crédito a débito ou o cartão de transporte, que é o Oyster. No metrô, você pode ainda pagar em dinheiro e tem um valor de troco máximo que você pode ter. O mais normal aqui é que as pessoas usem o seu cartão de débito ou crédito, então você só clica ali e já passa a passagem para você. Aqui é muito fácil você comprar os bilhetes, as passagens e carregar o seu Oyster, porque todos os metrôs, todas as estações de metrô, você tem a maquininha para você carregar. No Rio você pode pagar com Rio Card, bilhete único, cartão do metrô, você tem várias modalidades de pagamento e eu acho que inclusive a última vez que eu fui já estava tendo pagamento também de contactless, mas eu acho que era só no Visa. Então você tem essas modalidades e você também pode pagar com dinheiro. Agora o dinheiro sempre foi uma dor de cabeça para mim, principalmente o quê? No ônibus, né? Antigamente tinha a figura do cobrador, hoje em dia é um motorista que cumula a função também do cobrador, então ainda é pior. Porque ele ainda tem que dirigir, te dar o troco, é o inferno. Mas, antigamente, com a figura só do cobrador, já era o meu pânico. Por quê? Se você não tivesse uma nota pequena para ele te dar um troco pequeno ou te dar qualquer tipo de troco que não te desse trabalho para ele, com certeza ele já ia te esculachar. Então, o que eu fazia? Eu já ia lá ficar procurando trocar o dinheiro, comprar coisa que eu nem precisava para poder ter dinheiro trocado para pagar a passagem. Se ele ficava te devendo o troco, eu já ficava ali, ó, do lado do cobrador, para ele não esquecer de me dar o troco na hora que eu estivesse saindo do ônibus. Ou também o que ele fazia? Ele parava o ônibus e ia lá trocar o dinheiro, ou seja, você parava toda a viagem dos coleguinhas passageiros para ele poder trocar o seu dinheiro. Com certeza as pessoas já estavam te olhando torto lá dentro. O transporte aqui em termos de pontualidade é bem britânico. Para você pegar o ônibus, o trem, o metrô, você tem horários específicos. E são muito estranhos os horários, normalmente são os horários por 5h51. Só que o brasileiro já pensa o quê? Vou arredondar, 5h55, só que não. Se você papar mosca, você perde o trem, você perde o metrô, você perde tudo, e ele fecha a porta na tua cara e você fica ali com cara de... mas eu queria entrar.
Não me pergunte o porquê, mas aqui é muito afetado em termos de sinal. Toda hora tem algum problema de sinal, então o metrô para, o trem para. Esse é um problema sério aqui. Eu acho que é muito afetado pelo Mercúrio retrógrado. Tem que estar revendo isso aí. Mas, pelo menos, quando isso ocorre, você pode pedir o reembolso da passagem. O metrô do Rio, eu sei que eles até têm uma estimativa de chegada do próximo trem e tal. Agora, o ônibus quando chegar, chegou, você vai saber. Aqui em Londres, o motorista de ônibus, ele só abre a porta, ele só vai parar exatamente no ponto. Então você só vai pegar o ônibus no ponto. Quando eu morava no Rio, eu pegava ônibus todo dia para ir para trabalhar, ali no Maitá. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma rua muito larga. Então, normalmente, você tinha que rezar para terem outras pessoas no ponto com você fazendo sinal pro ônibus ou que alguém dentro do ônibus quisesse saltar. Porque, normalmente, ele sempre passava por fora e não parava no seu ponto. Mas quantas vezes eu já não fiquei naquele ponto fazendo sinal, pagando mico e nada dele parar? Aí você ficava tipo, eu nem queria esse ônibus mesmo. Eu não queria mesmo! Mas o melhor do Brasil é o brasileiro, não é mesmo? Quem nunca teve uma amizade ali no ponto de ônibus, entendeu? E aquele companheirismo com os outros passageiros. Por quê? Quando você tinha que correr para pegar o ônibus, muitas vezes o passageiro que estava indo na sua frente, ele ficava lerdando para que você conseguisse chegar até o ônibus. Ou quando o ônibus parava paralelo e podia passar moto ou alguma coisa ali no meio, os passageiros já ficavam, cuidado com a moto, eles ficavam te alertando para que você pudesse passar em segurança. Mas o melhor para mim é quando o motorista não parava no ponto, mesmo você tendo apertada a campainha. Gente, causava uma comoção dentro do ônibus, que as pessoas começavam a berrar, qual é motor? Vai descer! Piloto! Vai descer, piloto! E aí tem vários nomes que você pode dar pro motorista, mas nunca vai ser motorista. O motorista de ônibus aqui, ele anda normalmente numa velocidade aceitável, o ônibus é bem tranquilo, não é barulhento. Agora, o metrô, ele é muito barulhento, bem estreitinho e tem uns bancos com os tecidinhos que são, além de quente, eles têm sempre uma aparência meio suja. Estão sempre imundos mesmo. Eles estão sempre imundos mesmo. No Rio, o metrô é excelente. Até o metrô na superfície também é excelente. Só para no ponto, tem ar-condicionado, é amplo, limpo. Primeiro mundo. Agora o ônibus, não é mesmo? Quem nunca viveu um racha dentro de um ônibus no Rio não sabe o que é andar de ônibus. O ônibus do Rio parece que a cada buraco que ele passa, ele vai se desintegrar. Porque ele não parece um ônibus, ele parece que você está andando na caçamba da carroça, não é nem na carroça. Então você vai naquele movimento e assim, o motorista ele não anda numa velocidade normal, não. Ele anda na máxima velocidade, tá? Você tem que estar sempre se segurando para não cair. A curva parece que você vai morrer e às vezes você vê a morte de perto mesmo, porque eles não têm a noção nenhuma de velocidade ideal para uma curva. Eu acho, inclusive, que o mais seguro para você andar de ônibus no Rio era você ter, tipo, aquela aparelhagem de rapel, escalada, aqueles grampos, porque você ia clicando os grampos a cada momento que você ia andando, porque pelo menos você não voava, você não caía no colo de ninguém, ninguém caía no seu colo, porque, ó, quantas vezes já não vivi isso, gente? Andar de metrô ou de ônibus aqui em Londres é sempre quente. Normalmente, no inverno, no ônibus é até aceitável. Agora, no metrô, não depende de estação. Qualquer estação vai ser um calor. Eu não sei se é porque as estações já são feitas ali próximo do pré-sal, né? E abraçar o capeta é um pulo. Mas é um calor que assim, no frio, você tá sentindo calor dentro da estação. Você já vai descendo para chegar no trem, tirando as roupas até que você fique com uma pecinha de roupa. E ainda assim, você já sente aquele suor escorrendo assim na coluna, dá até um tremelique. Todo mundo sempre fala pra mim, você é carioca, vai me falar que aí faz calor? Faz um calor do inferno aqui, tá? São quase 7 horas da noite, tá 34 graus, eu estou derretendo, e aí você imagina perto ali, né, do núcleo da Terra, o calor que não faz dentro desse metrô. Chega a manteiga derrete. Para melhorar ainda mais, as pessoas aqui, eu não sei se não tomam banho, né, ou tomam um pouco banho, ou não lavam as roupas. A questão é, as pessoas não são tão cheirosas, não é mesmo? Então você junta aquela nhaca de suor, parece, sei lá, fritaram cebola dentro do metrô, num nível que até seu olho arde. E assim, eu, com essa altura toda aqui, eu fico exatamente naquele ângulo ali da suvaqueira. Então, ó, eu tenho o primeiro cheiro, ó, direto em mim. E o metrô, né, ele é tão antigo, tão legal,
porque ele não tem ventilação. Tem até estudos para tentar botar a ventilação dentro do metrô e não conseguem, porque a parada é muito lá embaixo. Então assim, você vai com uma micro janelinha aberta, que é a mesma janelinha aberta também do ônibus, e não tem ar-condicionado. Então assim, não tem como escapar. Se você ficar presa ali, morte. Em relação à refrigeração, ao transporte no Rio, ó, 10-0 no transporte aqui. Tanto o ônibus quanto o metrô tem ar-condicionado. Algumas vezes, alguns ônibus não tinham ar-condicionado ou o ar-condicionado estava quebrado, e aí era uma parada que eu até hoje não consigo entender. Para mim, as janelas dos ônibus no Rio estão grudadas. Era uma coisa que, assim, ninguém conseguia abrir, você tinha que ser sobre-humano para poder conseguir ter força para abrir aquela janela. Ou seja, eu ia morrendo de calor mesmo. Mas já passei frio no verão, tá? Dentro dos transportes do metrô, tá? Tanto o metrô na superfície quanto o metrô. Cara, tinha umas épocas que eles botavam o ar-condicionado, ficava geladíssimo. E às vezes não tinha ninguém no vagão com você, inéditas vezes. Nossa, ficava um frio, que você tinha que estar de casaco. Gente, não se enganem, não é porque aqui é primeiro mundo que não tem lotada, tá bom? Eu já peguei metrô e trem aqui que era mais cheio do que Central do Brasil, ó. Tava de chinelo no metrô da linha 2. Tem muito trem e metrô aqui que você tem que ser praticamente socado pra dentro. E as pessoas maravilhindas, elas não entram no metrô e vão indo, né? E acomodam-se pelo trem. Não, elas param na porta. Parece que, sei lá, acabou o movimento das pernas daquela pessoa entrando no metrô. Aí fica um bando de lindos aglomerados na porta. Dá vontade de você sair socando todo mundo, fazendo a brasileira. O inglês, ele quer ter aquela facilidade de estar ali lendo o livrinho dele em pezinho perto da porta. Parou na estação, ele sai. Ele não quer passar, voar a pessoa, entendeu? Fazer prova de obstáculos dentro do metrô para poder sair. A gente o quê? Brasileiro, sagaz, já tem que estar pensando 2 estações antes qual o plano para você poder sair ali pela porta, né? No Rio, muitas vezes é lotado também. Porém, as pessoas o quê? Brasileiro dá seu jeito, entendeu? Eu já vi gente sentada na escada, grudada na porta, tá entendendo? Quase até no vão ali da cadeira as pessoas entram, mas elas não ficam ali agarradas, né? Apegadas à porta. O ponto positivo daqui é que pelo menos as pessoas esperam você sair para elas entrarem, né, e vice-versa. Enquanto no Rio, você tem sempre aquela figura do primeiriane, né, aquela pessoa que ela vai indo contra o fluxo, ela quer entrar, não importa que você não consiga sair, mas ela quer entrar. Aqui as pessoas são um pouco mais distantes e talvez por causa do Covid, isso melhore um pouco mais. Então tem muitas vezes que tem um lugar do seu lado e a pessoa não vai sentar. Agora, no Rio, eu já tive várias situações que eu sou meio que um para-raio louco, em que o ônibus estava praticamente vazio, tinham outros lugares vazios e a pessoa vem o quê? Sentar ao meu lado. Eu devo ter cara de uma pessoa boa, de companhia, de ônibus e tal. E eu conheço pessoas que fazem isso conscientemente e ainda tem a pachorra de me falar, pelo menos eu escolho a companhia que eu vou. Eu odeio essas pessoas. Não seja essa pessoa. E você, já andou de transporte público aqui em Londres ou em outro lugar do exterior? Me conta aqui nos comentários qual foi a melhor ou pior experiência que você já teve em transporte público no exterior. E se tiver aquelas histórias babadeiras também no Brasil, pode deixar aqui também. E, gente, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque a gente, assim como o metrô de Londres, é bem pontual. Então, toda quarta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Beijos e até quarta-feira!